Gente, tudo bom? Chegou aos cinemas dos novos Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que é um prequel de Jogos Vorazes, se passa 70 anos antes dos filmes que a gente conheceu. Eu fui lá assistir e hoje eu vou contar pra vocês o que eu achei dele. Vamos de review de Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Bora lá! Bem-vindos àquele filme. Se essa é a sua primeira vez por aqui, deixa eu me apresentar. Meu nome é Alex Costa e deixa eu te pedir para ficar à vontade, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque tá sempre rolando uma novidade por aqui ou nas redes sociais daquele filme, elas estão todas na descrição do vídeo também. Então vamos lá, o assunto de hoje é Jogos Vorazes. E primeiro sobre o que é o filme. Nesse prequel que se passa 70 anos antes das histórias de Katniss que conhecemos, a gente acompanha a história do Snow, do presidente Snow dos filmes originais, aqui em sua origem, como um rapaz que está tentando fazer o próprio nome na academia, que está tentando resgatar a família que uma vez foi grande, foi rica, importante na capital e que hoje está em falência, e que descobre que seu último desafio na academia vai ser o de mentor de um dos tributos dos Jogos Vorazes, que estão na sua 10ª edição desde a grande rebelião que causou toda a guerra em Panem. Ele vai ser escalado para ser o mentor da Lucy Gray, do Distrito 12, mesmo da Katniss. Esse vai ser um encontro que vai não só mudar a vida dos dois, mas mudar a história dos Jogos Vorazes, mudar a história daquele país, de tudo que aconteceu dali para frente. A questão é a seguinte, muita gente que não lê os livros, e eu estou me incluindo nessa seara, quando soube desse prequel de Jogos Vorazes, ficou, pra quê? Preciso da história do presidente Snow, preciso ver esse prequel, precisamos dessa história. Fico feliz em informar que estávamos todos errados e precisamos sim. Precisávamos porque é uma história muito bem contada e que faz o que um bom prequel tem que fazer, que é adicionar aquele lore, aquele cânone e deixar tudo sobre aquela história, sobre aquele mundo mais claro ou mais compreensível em algum nível. O filme tem um primeiríssimo acerto, que é trazer o Francis Lawrence de volta. Quando você tem um diretor que fez toda uma franquia de filmes, quando você traz ele de volta, ele sabe reabrir aquele mundo. Mesmo que seja numa versão diferente, numa versão décadas atrás, ele sabe fazer aquele mundo soar coeso com o que você conhecia, mesmo que numa nova versão. Foi como o David Yates em Harry Potter, que trouxeram para os Animais Fantásticos. Infelizmente ele não teve o auxílio de um bom roteiro ali para retomar aquele mundo, mas o Francis Lawrence teve e rendeu. Rendeu porque aqui a gente está numa versão daquele mundo que é uma versão menos desenvolvida, então que em sua área industrial é piorada, é mais arcaica, é mais suja, é mais feia, está ali mais próximo de um país pós-guerra, que está ali com todas as cicatrizes de um pós-guerra, mas cujas regiões mais rurais, afastadas, mais naturais, estão mais brilhantes e mais vivas do que antes, porque é antes dessa industrialização toda que a gente conheceu. Eu fiquei com muito medo do filme não dar conta de contar essa história, porque é muito comum em Hollywood eles não terem coragem de contar uma história de vilão. O homem era o cão nos filmes originais, então eu fiquei o filme todo preocupado com: vão heroizar ele? Não vão ter coragem de mostrar ele virando o vilão que ele precisa ser? E eles têm. Não só pela história, que mostra ele trilhando um caminho da derrocada, mas que é inteligente em mostrar que é uma derrocada própria. Eu não fiquei em momento nenhum naquele sentimento de o mundo em que ele vive o corrompeu. Não. Os objetivos dele, que eram objetivos muito pessoais, muito egoístas, foram tomando conta dele, levando ele para trilhar um caminho que nos leva até o personagem que a gente conheceu. O que o filme dá para ele é a oportunidade de ser melhor. O que, como nós vimos nos Jogos Vorazes mais antigos, ele não usou. Tom Bluth faz uma performance muito bacana, porque ele faz bem esse personagem ambíguo. Você nunca sabe muito bem se ele, poxa, tem uma bondade aqui, mas tem uma maldade ali. Essa ambiguidade de personagem que está ali trilhando por uma área muito cinza é muito bem executada por ele. E é um personagem que você vê mudando ao longo do filme, à medida que ele vai se entregando à própria natureza, a quem ele é. E isso é muito crédito do roteiro, mas também muito crédito da performance dele, que consegue levar o personagem nessa jornada. Ajuda muito o filme permitir que ele seja um grande vilão, o fato de que ele tem uma heroína, e uma ótima heroína, na Lucy Gray da Rachel Zegler. Conforme já tínhamos visto em Shazam 2, e especialmente em Amor Sublime Amor, a Rachel Zegler é desse tamaninho, mas ela
tem uma presença gigantesca, Ela é muito boa, ela enche a tela e ela tem essa voz muito bonita. A personagem dela canta bastante, o dom dela é cantar. O filme não é um filme musical, muito pelo contrário, eu não acho que os momentos musicais dele interferem nada na história, muito pelo contrário, mas ela enche a tela e ela tem essa presença muito firme, muito forte, que nos permite ter alguém para torcer, alguém para estar do lado, alguém para se afligir junto, enquanto a gente sabe que aquele outro personagem ali vai por um caminho que não é um caminho para se admirar. Então esse duo dos dois funciona muito bem, porque a grandeza que ela imputa na personagem dela permite que ele impute esse outro caminho no personagem dele também, e que o filme consiga não se tornar uma grande coisa que não te conecta. Muito pelo contrário, você está sempre ali conectado. E é muito bacana porque esses dois protagonistas nos mostram a origem do Snow, a origem do presidente Snow e da pessoa que liderava aquele país que nós vimos nos Jogos Vorazes antigos. Mas tem outros dois personagens muito bons no filme, feitos por dois atores fantásticos que nos ajudam a entender os Jogos Vorazes, que nos ajudam a entender a política desses jogos horrendos que tomaram conta e que viraram tão populares nesse país. Primeiro é o Peter Dinklage no papel do Castor, que é ali o grande idealizador, por assim dizer, dos Jogos Vorazes. O personagem dele é muito bom porque é um personagem desconfortável, um personagem que claramente está fazendo aquilo ali acontecer, mas não está satisfeito com aquilo de alguma forma, e você demora a entender por que dessa insatisfação. O filme explica eventualmente o motivo. Tem algo de doente na relação dele com aquilo ali, por mais que seja ele quem esteja fazendo acontecer, que dá muito sentido aos jogos. E a Viola Davis, no papel da Doutora Gal, que é não é a idealizadora, ela é a executadora dos jogos, que ajuda também a mostrar de onde nasce, de onde desce o terror desses jogos. E aí você soma a criação do Casca, a execução da HU, o próprio toque que o Snow coloca nos jogos também, porque a presença dele ali muda a dinâmica para algo mais próximo do que nós vimos nos filmes antigos, e você entende melhor como aquele jogo se tornou, que a gente viu a Katniss passando nos filmes mais recentes. Então assim, é uma história muito bem contada, um filme muito bem feito, muito grandioso, custou 100 milhões para fazer, eu acho que eles fazem bom uso desses 100 milhões, é um filme bastante grandioso, ele não parece inferior aos anteriores em nada, ele é menor na escala do menor da situação, a situação era menor. E ele se aproveita disso para executar algo grande, mas em proporções que se justificam pela época em que ele se passa e que preenche lacunas. Ele faz o que um prequel, de novo, o que um prequel precisa fazer, que é enriquecer aquilo ali, que é dar mais sentido. Ele faz algo que permite a gente revisitar os 4 filmes de Jogos Vorazes que nós conhecemos com outros olhos, com novas nuances. Achei um 10 de 10, achei excelente, achei muito bem executado, e ele se beneficia de uma última coisa que é muito importante. Ele não está tentando estabelecer franquia, ele não foi feito para criar uma nova trilogia, uma nova quadrilogia, não. Ele queria contar uma história, era o único objetivo dele, e ele executa esse objetivo muito bem. É muito bom ver filmes desse tipo que não estão preocupados em estabelecer sequência. Mas esse foi o meu review do novo Jogos Vorazes. Me conta aí nos comentários o que você achou do filme, se você já assistiu, se você gosta de Jogos Vorazes. Vamos continuar a conversa aí embaixo. Se você gostou desse review, não esquece de dar o seu like no vídeo e eu volto na próxima. Tchau, tchau.